Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia de leitura anual da Bíblia com a Ser. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Esther, um dos livros mais impactantes sobre o assunto batalha espiritual. E por quê? Porque ele vai tratar de muitos níveis de batalhas espirituais, desde batalhas espirituais pessoais que acontecem na nossa vida, até mesmo de uma nação. E é por isso que ele é tão denso, mesmo que seja descrito em alguns capítulos. E ele acontece numa época em que o povo está debaixo do governo romano. E o povo não tem a liberdade de ser um povo, o povo não pode nem ao menos usar o seu nome judaico. O povo ali está sendo consumido por uma identidade de escravidão. E eu vou te dizer uma coisa, tem batalhas na nossa vida que Deus, ele não vai impedir, porque são batalhas que vão nos trazer honra de Deus. Existem circunstâncias que nós enfrentamos na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, dentro de nós, que são circunstâncias que têm a autorização de Deus para existir e para batalharem contra nós, porque são movidas mesmo por um plano e um propósito de Deus. E foi exatamente o que aconteceu aqui no livro de Esther, quando nós vemos uma figura muito interessante, que é a figura de Mardoqueu, o tio de Esther. Ele é um homem que não se dobrava. Gente, todas as vezes que você não se dobrar para o inferno, você vai chamar batalhas. Só que não são batalhas onde o inferno se levantou para te destruir. Não, são batalhas que Deus está obrigando o inferno a ter com você para te honrar. Quando nós entendemos a perspectiva de Deus, fica muito mais fácil a gente se manter de pé, se manter firme diante das circunstâncias. Por quê? Porque aparentemente era o inferno fazendo de tudo e conseguindo para destruir não só Mardoqueu, mas todo o povo de Deus. Mas não era bem isso. Por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais diante de tudo que acontece na nossa vida. Porque como filhos de Deus, nós enfrentamos muito mais situações espirituais do que situações humanas. Você consegue compreender isso? Mardoqueu, ele entrou dentro de um sentimento de Amã, de raiva, de ódio. E esse sentimento de Amã não era só por Mardoqueu. Mardoqueu era a cereja do bolo. Era por todo o povo de Deus. Até que Amã, ele manda, né? Ele consegue fazer uma forca e consegue um edito de morte para os judeus. Quando isso acontece, você e eu temos duas opções: ficar muito nervosos, entrar no estado assim de raiva, de guerra, que não é espiritual, porque é exatamente aí que o diabo quer te levar, numa guerra que não é espiritual, de mágoa, de raiva, de angústia, de dor, porque você vai se afundar. É aí que o diabo pinta e borda. Ou nós podemos entrar num estado de guerra espiritual. E Mardoqueu, ele entrou no estado de guerra espiritual. Por quê? Porque ele já estava avançando. Ele já estava avançando, né? Quando o rei precisa de uma nova rainha, porque Vasti havia desonrado o rei Assuero. Esther entra como rainha, porque a Mardoqueu vai lá e fala: filha, entra, seja uma pessoa posicionada, não seja uma pessoa assim apática diante da vida, sabe? As coisas que Deus coloca na tua frente, vai com tudo. Não seja apático diante da vida. Você não sabe o que Deus vai fazer para tua vida ser honrada, e ele vai fazer através das circunstâncias do dia a dia, né? E Esther vai e ela se torna rainha. E quando ela se torna rainha, acontece tudo isso. E ali eles começam um período de oração e de jejum de 3 dias proféticos. É muito interessante porque os dias proféticos de oração, eles vão acontecer para que Deus dê estratégia. Então tem muita gente que acha que o jejum de Esther é um jejum de guerra. Ele é um jejum sim de batalha, mas ele é um jejum de estratégia. Todas as vezes que nós jejuamos o jejum de Esther, nós acabamos recebendo estratégias de Deus para a nossa vida, para batalhas que virão. É assim que acontece. Não é que você vai vencer tudo em 3 dias, mas é que Deus vai te dar estratégia para você vencer principados e potestades de uma guerra que está bem logo à frente. Bom,
Eles jejuaram, Deus deu a estratégia de uma festa. E Esther chama Amã para essa festa. E quando Esther está ali, diante de Amã, ela declara para o rei: olha, eu vim pedir pela vida do meu povo, porque até aquele momento nem o rei sabia que ela era judia. E quando isso acontece, o rei entra num conflito muito grande, porque ele amava muito Esther. E ele não podia revogar o decreto, sabe? Existem coisas que a gente precisa entender que são coisas espirituais. Deus, por mais poderoso que seja, um decreto que o inferno colocou, o inferno tem direito de colocar. E Deus, ele não vai invadir o ambiente de direito do inferno. Então, o que ele faz? Ele nos dá autoridade, nos coloca um anel no dedo de autoridade, que foi o que ele fez com Mardoqueu. Ele manda Amã para a forca, mas ele fala para Mardoqueu assim: tem uma guerra. E eu estou te dando autoridade para você escrever um novo decreto. Então tenha sabedoria. Muitas vezes a gente acha, não, Deus tem que me tirar desse problema. Deus não pode permitir que nada aconteça. Deus está dizendo, querido, você vai ter que batalhar. Porque essa batalha é uma batalha boa para você. É uma batalha que eu gerei para você batalhar. Nós não fomos chamados para sermos pessoas enclausuladas, vamos dizer assim, né? Encapsuladas. Deus nos chamou para realizar, para fazer, para estabelecer. Então, Mardoqueu vai e escreve um novo decreto debaixo de autoridade, de sabedoria, dizendo: todo mundo, de todas as províncias, vocês agora podem, porque antigamente eles não podiam, né, fazer armas, vocês podem se preparar, porque haverá uma guerra e todos vocês vão poder lutar. Deus deu a eles autoridade para eles se imporem, para eles existirem, para eles lutarem. Quantas vezes Deus nos dá autoridade para vencer o problema e a gente faz o quê? Sucumbe na tristeza, na angústia, na raiva, na dor, não quer mais, tô desanimado, eu tô cansado, eu não quero. Você está dizendo, filho, você tá com o anel, você vai escrever o edito da tua morte? Você vai dizer, eu estou cansado, então não aguento mais? Ou você vai dizer, eu vou batalhar? E aquele povo fez exatamente isso. No dia da batalha, Deus lhes deu uma vitória poderosa. Poderosa. E a partir daquele dia, o povo judeu voltou a poder cultuar ao Senhor, falar a sua própria língua. Ele estabeleceu um lugar para aquele povo. Tudo começou com batalhas espirituais. E eu vou te dizer uma coisa: tudo que você tem sonhado na tua vida vai vir por vitórias em batalhas espirituais. Então não se deixe sucumbir. Acorda! Acorda! Isso que está acontecendo na tua vida é o mover de Deus para te levar onde você tem desejado, onde você tem orado. Que Deus te abençoe. Esse foi o livro de Esther. Eu aguardo você para o livro de Jó. Vem ser rema com a gente. Que Deus te abençoe.